Vamos lá, un poco de la historia de los implantes cigomáticos. En los años 70, Lincoln y Cherchev presentaron una técnica quirúrgica para rehabilitar maxilares extremamente atróficos, colocando apenas un implante o dos de 2 milímetros de diâmetro insertado em o osso zigomático, certo? Isso surgiu nos anos 70. Mais adelante, mais especificamente em 1998, o professor Brennemark desarrollou uma técnica de la reabilitação de los maxilares atróficos em pacientes com câncer que haviam submetido a maxilectomia parcial ou total e desenvolveu uma técnica muito empregada que vamos mirar agora. A técnica consistia entonces em uma técnica intrasinusal descrita por Brennemark, consistia na abertura de uma ventana no seio maxilar. Claro que isto poderia ocasionar algumas complicações, como sinusites, rompimento da membrana, mas naquela época era o que se tinha em literatura e começou de todos os estudos e as cirurgias, muitas tinham buenos resultados. A colocação do implante na crista óssea até o osso zigomático através do sênio maxilar, porque Brennemark mirava, se abrimos uma ventana no sênio para fazer um enxerto, poderíamos abrir esta mesma ventana, levantando-a e passar com um implante mais largo até o osso zigomático, ancorando-lo em la crista alveolar. Só que a técnica não saiu tão perfeita porque o implante saía muito em el paladar e ocorria algumas complicações, como os pacientes se queixavam de aquele implante ter um incômodo no paladar. Aqui um esquema mais ou menos de como se hace uma ventana. Basicamente se abria uma ventana como se fosse fazer um levantamento de sênio maxilar, ok? E daí adelante se fazia a fresagem de las brocas para depois se ancorar o implante zigomático no osso zigomático, que era um osso muito compacto, vertical, e a plataforma do implante no arco alveolar. Aqui, mais ou menos, se hacía a ventana, se levantava a membrana e se travava o implante zigomático em lo osso zigomático e depois, ao rebordo alveolar, a plataforma hexagonal. Aqui uma imagem de uma cirurgia, se vê nitidamente a ventana, a membrana do sênio e o implante transfixando a ventana e fixando o osso zigomático. Mira uma coisa aqui, que a plataforma hexagonal do implante se embicava muito ao paladar e isto incomodava muito os pacientes. Isso era uma coisa que a técnica também era muito questionada por isto e também porque a ventana era uma ventana muito grande e em alguns casos se rompia a membrana, em alguns casos a curto e largo prazo se poderia ocorrer problemas como sinusites, algo assim, e os questionamentos da técnica de Brennemark surgiam muitos. Então, muitos profissionais se davam a preferência para os enxertos ósseos.
Depois de algum tempo, Stella, nos anos 2000, introduziu a técnica da ranhura sinusal, que já era uma técnica um pouco mais segura e consiste na colocação mais vertical do implante cigomático e, consequentemente, em uma melhor emergência vestibular do implante em relação à técnica original de Brennemark. Desta forma, houve uma melhora do bem-estar do paciente, a presença do implante cigomático através do sênio foi minimizada, permitindo uma redução do número de temas em el pós-operatório e também a redução dos casos de sinusites, a redução dos casos de ruptura da membrana sinusal. Isto foi uma grande evolução. Aqui eu vou mostrar um pouco e a experiência que eu tenho hoje com os implantes cigomáticos, que me agrada muito a técnica da ranhura sinusal, e mais adelante vou entender por quê. Justamente por um pós-operatório mais tranquilo, uma cirurgia que se pode muitas vezes fazer com o paciente em anestesia local, não necessariamente em uma anestesia geral. Eu vou mostrar umas imagens aqui, porque alguns devem estar mirando e perguntando, doutor, por que não fez a incisão e o despregamento de toda a mucosa de uma vez só? Aqui é um paciente, normalmente um paciente que tem complicações cardiológicas ou por uma pressão arterial elevada, ou um paciente diabético que está em um controle, e pode ser haver uma complicação na cirurgia. Então, eu prefiro fazer sempre um lado, termino a cirurgia, depois hago a sutura e depois hago todo o desplegamento do outro lado para continuar a cirurgia. Por que isto? Porque se o paciente tem um problema de pressão arterial se eleva em uma cirurgia, ou se o paciente se sente mal, ou está cansado muito tempo com a boca aberta, podemos cerrar a cirurgia e empezar um outro processo cirúrgico para o outro lado em um outro dia. Isso é uma opção profissional minha. Claro que tem casos que hacemos com tudo de uma vez só. Então, eu quero que mirem aqui a ranhura sinusal. Esta marca aqui é uma caneta cirúrgica estéreo que marcamos onde será realizada a ranhura, certo? Aqui é muito importante que hacemos um desplegamento muito bem. Temos que encontrar 3 pontos principais, que seria a fossa nasal, o nervo infraorbitário e o pilar zigomático, aí próximo da inserção do músculo masseter. Tem que ter um campo limpo para observar e trabalhar com tranquilidade. Então, fazemos a marcação. Depois, uma fresa em bola, marcamos o ponto ao redor alveolar e o ponto de entrada no osso zigomático, para que possamos utilizar a próxima fresa, que é uma fresa muito importante, nos auxilia muito no tratamento, no tempo cirúrgico. É uma fresa diamantada, que não se rompe a membrana do sênio, conseguimos trabalhar com tranquilidade. Então, é realizada esta ranhura na marcação. Aqui, um ponto de entrada, e já temos aqui o osso compacto zigomático logo arriba. E aqui na cava, ao redor alveolar, onde vai ser fixada a plataforma do implante zigomático, sendo ele com conexão interna, sendo ele com conexão externa. Eu trabalho aqui em Brasil muito com a conexão externa, porque não temos muitas opções aqui de conexão interna para implantes zigomáticos, ok? Aqui, uma outra imagem,
mais clareza, a ranhura pronta. Mira que aqui um ponto de entrada, certo? A membrana preservada. E aqui uma cava ao rebordo, onde vai sair a eminência da plataforma do implante zigomático, com um futuro multi-unity ou mini-pilar, como queiram, como preferem em cada região, ok? Isto é muito importante. Mira que o processo cirúrgico é muito tranquilo. Se hace um desplegamento de toda a mucosa, da musculatura, é muito importante desplegar muito o periósteo para que não ocorra um sangramento excessivo aqui na região e trabalhe com tranquilidade. Tem que visualizar muito bem o campo cirúrgico, ok? Por isso me gusta muito a técnica da ranhura. Aqui já com os implantes instalados em las duas ranhuras, isto seria uma finalização da cirurgia. Os implantes zigomáticos totalmente travados e com carga de acima de 60 newtons bilateralmente. E os implantes convencionais na região anterior, em direção ao pilar canino, que vamos falar mais à frente sobre isso, que é um ponto também de referência muito importante para a técnica OnFor, para maxilares totalmente atróficos. Temos também a técnica exteriorizada. Eu não hago muito, mas muitas vezes, por a anatomia do paciente, pelo tempo de cirurgia, e vão entender mais adelante por que digo isso. Eu me gusta muito empezar sempre pela técnica da ranhura, e claro, que em alguns casos acabam entrando na técnica exteriorizada. Para o paciente é muito melhor, mas ainda que a técnica da ranhura, o peso pós-operatório muito tranquilo, e uma cirurgia muito lista, muito rápida. E normalmente hacemos hoje os implantes zigomáticos em torno de 1 hora e 30, todo o procedimento. Coloque o implante fora do sênio em direção ao osso zigomático, pela crista alveolar. A partir da técnica extrasinusal, se hace uma derivação do sênio maxilar para prevenir qualquer dano à membrana sinusal e evitar sequelas pós-quirúrgicas do sênio. Também uma melhor estabilidade primária, respeito à técnica clássica de Bredmark, já que o implante é fixado a uma maior quantidade de osso cortical. Conseguimos trabalhar com a técnica exteriorizada o implante em quase que por completo um osso cortical muito duro. Aqui alguns exemplos seriam na técnica aqui. Na verdade não chegamos nem próximo da membrana do sênio. E travamento total no osso zigomático. Um outro exemplo de um quadrizigoma ou um forzigoma, como preferem. E totalmente, mira que lá os implantes não se quedam nem próximo do sênio, totalmente travados no osso zigomático. Aqui um outro caso, uma imagem de os implantes duplos, quando o paciente é totalmente atrófico e não se pode meter os implantes convencionais na região anterior, no pilar canino. E mira que aqui totalmente travado no osso zigomático, totalmente exteriorizado e apoiado no rebordo alveolar. Aqui uma outra imagem de um paciente também com um maxilar não totalmente atrófico, tinha alguns dentes anteriores, mas foi realizado na opção do implante zigomático. Mira que foi realizado na cava. Podemos dizer que é quase que uma técnica um pouco mista de la exteriorizada e também de la ranhura, mas se mirar bem aqui, a ranhura não se chegou a quedar a membrana.
Mira, ainda temos o hueso aqui e um torque muito, muito alto para esse implante zigomático. Planificação, isso é uma coisa muito interessante. Claro que temos algumas indicações aqui em Brasil, temos alguns problemas com a planificação, não pelo profissional, nem pelas clínicas, mas hoje podemos trabalhar com as tomografias computadorizadas em 3D, fazer um planeamento 3D de uma maxila total com extensão para o osso zigomático e o arco zigomático. Só que o custo para isto aqui em Brasil, eu não sei como seria na região de ustedes, é um pouco complicado para os pacientes, porque e para se terem na clínica em Brasil é muito, muito, muito caro um equipamento deste. Então, aqui acabamos que, com o passar dos anos, a experiência, trabalhamos muito mais com as radiografias panorâmicas. Claro que em alguns casos, sim, com a tomografia também, mas isso requer muitos anos e uma curva de aprendizagem e a experiência de muitos anos para se decidir que não vai trabalhar com a tomografia e um modelo 3D para fazer uma cirurgia no modelo. Por que digo isso? Que os pacientes aqui, na região que eu me encontro, me umbico, é complicado pelo custo para fazer este exame e muitas vezes é um custo que poderia estar sendo incluído em seu tratamento de cirurgia, de reabilitação. Mas é muito, muito interessante quem tiver acesso um pressuposto tranquilo para isso, haga que ajuda muito, muito mesmo. Aqui seria logo após a tomografia, a impressão de um modelo 3D de um paciente e trabalhamos com a cirurgia no modelo para planificar a posição de zigoma, a quantidade de hueso alveolar que se encontra em o pilar canino aqui, que é uma zona muito importante que tem que saber identificar tanto na radiografia panorâmica quanto na tomografia. Claro que a tomografia vai te dar isto assim, tranquilamente, sem nenhum esforço. É o zigoma, agora chegamos na hora de conhecer o nosso protagonista, que é um osso que, claro que na faculdade de odontologia, quando estudamos a anatomia, muitas vezes não, como vou dizer a vosotros, não damos um pouco de valor a ele assim para a reabilitação, porque saímos muito crudo da universidade e com o tempo, as especializações, os pós-grados, vamos tendo uma percepção. E este é o hueso de minha vida profissional, que admiro, me gusta muito, e por isso estou aqui para falar dele também. Então, um saludo ao hueso zigomático, ok? Anatomia, vamos falar um pouco da anatomia aqui dos nervos. Isso é uma parte importante, porque muitos colegas aqui em Brasil dizem a mim que, doutor, eu me gostaria muito, muito fazer os implantes zigomáticos, porque eu hago já um protocolo sobre implante, eu hago regeneração com levantamento de seno maxilar, eu tenho muita experiência em cirurgia, só que não é tão tranquilo assim, porque normalmente os profissionais que fazem os levantamentos de seno, os implantes convencionais ou a técnica on-ford de implantes convencionais ficam um pouco limitados, muitas vezes por medo, porque escuto muito dizer, porque temos que cuidar com a órbita, cuidar com algumas estruturas anatômicas que se percorrem por ali na região da cirurgia para zigomáticos. Então, temos aqui basicamente alguns pontos para se preocupar. Como disse anteriormente,
Temos o nervo infraorbitário, que é um ponto de referência do desplegamento junto com a fossa nasal e com o arco zigomático, formando um triângulo para ter uma zona de tranquilidade para trabalho e perfuração com as fresas e, consequentemente, a instalação do implante zigomático. Algumas estruturas de nervos e artérias que se quedam ali, como o sétimo par craniano, o nervo facial, e o quinto par craniano, trigêmeo, que sabemos que temos o nervo maxilar, mandibular e oftálmico ali. Claro que são estruturas que estão em partes moles, mas tem que se pensar e sempre lembrar que elas estão por ali e pode ocorrer alguma complicação, claro. Porque muitas vezes no desplegamento, só no desplegamento, o paciente relata parestesia temporária, isto é normal, pelo afastamento com os afastadores, mas normalmente é bem tranquilo e tem que saber muito bem a anatomia dessas estruturas. Por isso digo aos colegas que os implantes zigomáticos nem sempre são tão simples como aparentam ser. Aqui é uma classificação muito importante que para entender como funcionam os implantes zigomáticos e vem aliada junto com a anatomia do osso zigomático, a anatomia do maxilar superior, para saber qual técnica se utilizar, se é a técnica da ranhura, se é a técnica esterilizada, ou até mesmo tenho colegas que preferem a técnica original de Brennemark. Então, chama-se a classificação de Zaga, Zygomatic Anatomy Guide Approach. Vamos explorar um pouco aqui como funcionam as classificações de Zaga. Temos a Zaga 0. À medida que vai se aumentando a numeração, vão perceber depois nas imagens com mais clareza. Eu vou falar um pouco, depois vou explicar com as imagens. Zaga 0, a parede maxilar anterior é muito plana, e a cabeça do implante está localizada em uma cresta alveolar, ok? O corpo do implante tem um trajeto intrasinusal, como apresentado em uma imagem que vamos ver mais adelante. O implante entra em contato com a crista alveolar do osso maxilar e o osso zigomático, às vezes, entra em contato com o lado interno da parede do sênio maxilar. Gravem muito isso, que na imagem vão mirar melhor. Depois H1, é o enfoque guiado por la anatomia zigomática do tipo 1. A parede anterior da maxila é levemente côncava. Então, nas H0 tinha uma parede bem recta, e já nas H1 já começamos com uma leve concavidade. A cabeça do implante também está localizada na crista alveolar, e a maior parte do corpo do implante tem um trajeto intrasinusal. Ainda estamos falando de um trajeto intrasinusal, porque a concavidade é mínima. Isso, com a experiência, vão com um tempo só de mirar, já saber qual a classificação. O implante entra em contato com o osso em la cresta alveolar, em la parede lateral do sênio e em o osso zigomático. Zaga 2, já vamos aumentar um pouco a concavidade. A parede anterior da maxila é côncava. Já podemos dizer que a parede anterior da maxila já é côncava. Também a cabeça do implante está localizada em uma crista alveolar. O implante pode ser visto através da parede do maxilar, mas a maior parte do corpo tem um trajeto extraósseo, já não se tem um contato. Então, podemos dizer que estamos saindo da Zaga 0, da zona de técnica original de Brennemark, já entrando basicamente de la 1 para 2, em la técnica de la ranhura, certo? Isso é muito importante.
Então, tal como em el tipo 1, el implante entra em contato com o hueso em la crista alveolar, em la pared lateral do sênio e em el hueso zigomático também. Las H3, la pared anterior de la maxila es muy cóncava, ya tiene una concavidad excesiva. La cabeza del implante está localizada en la crista ósea alveolar también, en todas elas siempre. A maior parte do corpo do implante tem uma trajetória quase que totalmente extrasinusal. Assim, a parte média do corpo do implante não está em contato com a parte mais côncava pela parede óssea. O implante contacta em la crista alveolar e o hueso zigomático. Solamente. Já estamos quase que totalmente em uma técnica exteriorizada. Zaga 4 e a última. La maxila e o hueso alveolar apresenta uma atrofia vertical e horizontal extrema, totalmente extrema. A cabeça do implante está localizada na região vestibular da crista. Assim, o implante segue um caminho fora da parede do sênio, totalmente a técnica exteriorizada. Para entrar em contato com o hueso zigomático e parte da parede lateral do sênio. Aqui vamos mirar aqui todas as classificações de zaga, vamos entender um pouco melhor. La zaga 0 aqui, como disse, uma retificação da parede de maxilar. O implante passa aqui quase que totalmente dentro do sênio. Temos que abrir uma ventana normalmente, ou talvez uma ranhura, mas normalmente aqui já temos que abrir um pouco e levantar um pouco da ventana, certo? Depois da H1, já temos, lembram, recuerdam, a pequena início da concavidade, e também ainda temos que provavelmente elevar um pouco a membrana, aumentar um pouco esta cava e travar os implantes em hueso zigomático, em la crista alveolar. Zaga 2, já temos uma concavidade um pouco maior, mas aqui já conseguimos trabalhar um pouco com a técnica de la ranhura, certo? Fazemos la ranhura, como mostrei na imagem anteriormente. Miramos um pouco de la membrana, muitas vezes podemos desplegar um pouquinho só a membrana, mas não levantar uma ventana completa. Isso, desplegar a membrana de la ranhura para que o implante se acomode ali com tranquilidade. Aqui, ainda podemos trabalhar os H3 também com uma ranhura, não precisamos, não há necessidade mais de fazer uma ventana para desplegar totalmente o sênio. Já estamos na transição da técnica de la ranhura para a esterilizada. E nos H4, normalmente, todos os implantes são instalados dentro da técnica exteriorizada, o que é muito bueno, mas normalmente, a maioria dos casos que eu hago aqui, os pacientes, vamos meter assim, de 80% a 90% estão entre zaga 3 e zaga 2, normalmente, sim? E depois zaga 0, 1, e mais difícil, muito mais difícil aparecer, pelo menos pela minha experiência, las H4 com a técnica totalmente exteriorizada. Que é muito importante e muito buena porque o tempo quirúrgico é muito rápido e o paciente quase não tem dolor, edemas, nada. Um pouco da técnica anestésica. Eu trabalho muito aqui com a anestesia local. No início, de muitos anos atrás, eu trabalhava muito com anestesia com sedação consciente. Hoje, 90% de meus casos são com anestesia local. Trabalho com articaína, bupivacaína. A técnica anestésica
normalmente post-tuber, e infraorbitária extraoral muito importante. Claro que também hago palatino maior, nasopalatino, infiltração em todo o rebordo. Infraorbitária é muito importante. E em la hora de la instalación, la perfuración de los implantes con las fresas y la instalación, es muy importante que haga una anestesia extraoral en infraorbitario nuevamente, hueso zigomático por completo. Esto minimiza mucho la sensación de la presión de entrada del implante para con los pacientes. Continuando na anestesia, claro que também podemos trabalhar com uma sedação venosa, com anestesia, um médico, doutor em sala, com uso de propofol venoso. Isto ajuda muito os pacientes que têm muito medo, pânico, mas para mim não me gusta muito trabalhar com anestesia venosa, com sedação, porque o paciente não tem nenhuma reação e muitas vezes não consegue abrir a boca. Tenho que lançar mão de alguns instrumentos para abertura da boca e isso traumatiza um pouco a articulação pós-operatória e o paciente sente um pouco de incômodo. Sedação enteral é o que mais trabalho aqui. Com midazolam, máximo de 15 miligramas, iniciamos com 7,5 uma hora antes da cirurgia e depois mais 7,5 no momento da cirurgia. Também associo um cloridrato de tramadol, 100 miligramas, uma hora antes da cirurgia e depois um pouco mais. Isso ajuda muito, o paciente fica bem tranquilo, bem sedado. Claro que o tempo cirúrgico de um implante zigomático demanda muito, porque se hace uma cirurgia de mais de 2 horas, o paciente já começa a se demasiar, já começa a ficar enfadado, e isso atrapalha muito. Por isso, para ser com anestesia local e com sedação enteral, tem que ter muita experiência e um pouco de habilidade para fazer os casos no menor tempo cirúrgico possível. Claro que muitas cirurgias são cirurgias diferentes umas das outras, mas é claro que com tempo e vontade e aprendizado se consegue fazer bons casos com a sedação enteral. E também em ambiente hospitalário, muitas vezes os pacientes têm muito medo e aí têm que se internar no hospital com uma anestesia geral, mas são poucos casos assim, e porque também tem outro problema, o custo de uma anestesia em ambiente hospitalário aqui em Brasil é muito alto e os pacientes muitas vezes preferem não fazer, porque os planos de seguridade não cobrem isto. Não fazem a cobertura. Reabilitação de maxilares atróficos com implantes zigomáticos. Agora sim, a técnica ON4. Este é um tema muito interessante também. Vamos agora abordar as 3 maneiras, as 3 subdivisões que tem na técnica ON4 em maxilares superiores atróficos. Vantagens da técnica ON4. Primeira vantagem, se eliminam os enxertos ósseos. Outra, melhor custo-benefício para o paciente. Redução do tempo de tratamento de hasta 1 ano para menos. Possibilidade de carga imediata em 90% dos casos. Isto é realidade. Quem trabalha com os implantes zigomáticos sabe do que eu estou falando. É uma realidade. Uma única etapa quirúrgica, porque não temos mais aquelas etapas da cirurgia para os enxertos, aguardar de 6 a 8 meses para instalar os implantes
depois mais 6, 8 meses, normalmente, para se instalar uma prótese fixa e o tempo de tratamento para o paciente, quando não se perde o enxerto, algo assim. Por isso, me encanta muito a técnica OnFor. Pós-operatório muito mais tranquilo para mim, claro, pode ter colegas que dizem que os enxertos são mais tranquilos, claro, isso vai de cada formação profissional. Não estou aqui para questionar isto, só defendo a técnica que trabalho e também me gusta muito os enxertos, mas hoje eu prefiro muito trabalhar com a técnica OnFor sem enxertia óssea. Este é um paciente muito querido, Sr. Belarmino, tem uma autorização, com um pós-operatório de implantes zigomáticos de 24 horas, sabes? E a técnica evoluiu muito, e os pacientes, claro, que tem todo o fator medicamentoso aí também, que trabalham com uma medicação muito segura, cloridrato de tramadol de 6 em 6 horas, 100 miligramas, os corticoides, dexametasona, 2 comprimidos de 4 miligramas a cada 12 horas por 3 dias, o antibiótico amoxicilina com clavulato e também um anti-inflamatório que ajuda muito na recuperação. E, claro, as orientações, muito hielo, alimentação totalmente líquida, pastosa, gelada, por 3, 4 dias. Este outro também, no paciente que eu operei agora mais ou menos um mês, no curso de zigomas aqui em Foz do Iguaçu, paciente Celso, também com 24 horas de pós-operatório. Claro que não são todos os pacientes que têm esta reação. Já tive pacientes que ficaram demasiados, que ficaram com hematomas, mas com a medicação nos primeiros 3 dias estabiliza e depois começa a se reverter o quadro. Esta é uma outra paciente também querida, só para mostrar o antes e depois. Foram sacados todos os dentes superiores, abaixo não tinha muitos, 2 ou 3, e aqui no pós-operatório com as próteses provisionárias de 72 horas. Mira aqui a qualidade de la paciente de vida, a paciente rejuvenesceu muito. Esta é uma paciente que fez em ambiente hospitalário, fez uma cirurgia bimaxilar. Subdivisões da técnica OnFor. A técnica OnFor Standard, ou padrão, como queiram, se utilizam apenas implantes convencionais, indicada para pacientes com reabsorção óssea de leve a moderada, no maxilar superior, claro, também no maxilar inferior. Aqui, eu costumo dizer que os pacientes formam, depois de um tempo, a preservação óssea na região anterior, logo abaixo do nariz, as fossas nasais, um triângulo de trabalho, e me gusta muito trabalhar aqui. E aqui podemos mirar nesta imagem este triângulo que diz as fossas nasais, no triângulo de trabalho, e aqui, muito importante, que subo aqui, o pilar canino esquerdo e o pilar canino direito. Isto é uma referência maravilhosa para travamento de implantes convencionais, técnica standard, em direção à fossa nasal. Outro, aqui, caso, mira. Muitos colegas dizem, mira, esses pacientes chegam a ti e dizem para mim assim que, doutor, fui em muitos doutores e falaram a mim que só poderia meter os implantes depois de fazer os enxertos. Claro que alguns casos não conseguiríamos meter a técnica standard, aqui está no limite, mas claro, que nós que trabalhamos com a técnica OnFor,
Não podemos nos limitar apenas na técnica estándar, porque se tu pega, se vosotros admitem um caso assim, pode-se correr o risco de, na hora da cirurgia, fraturar uma tábua ou não conseguir meter os implantes convencionais e ter que resolver o problema do paciente. Não pode simplesmente cerrar a maxila com a sutura e falar a ele, ó, não conseguimos, agora vamos fazer os enxertos, ou não conseguir meter os implantes e fazer os enxertos. Não seria isto que foi lo combinado com o paciente. Pode ter problemas. Então, tem que ter uma carta na manga, saber trabalhar com as técnicas Onfort, as três, para que, se não consiga meter os implantes convencionais, se saque um implante zigomático na manga e resolva o problema com mais tranquilidade possível. A técnica Onfort Standard ainda aqui, mostrando um pouco, mais ou menos, um esquema ali. E aqui, os implantes instalados no maxilar atrófico, muito atrófico. Claro que trabalhamos os implantes anteriores para fugir da enxertia com a técnica de approach palatino, para ter uma melhor captação óssea, um osso mais duro, e um melhor travamento dos implantes. Normalmente, esses implantes aqui são de 16 milímetros, aqui 13, talvez 11 médio. Me gusta muito os implantes longos. Aqui, na outra divisão, que é a técnica Onfort híbrida, é necessário utilizar, además dos implantes convencionais, os implantes zigomáticos em las zonas onde não há osso. E aí que disse, se não consegue meter os implantes convencionais na técnica standard, tem que estar preparado para trabalhar com os zigomáticos. É indicada para pacientes que apresentam reabsorção óssea avançada posterior. Aqui um caso, um paciente, também nós outros aqui, foram removidos alguns implantes. Os implantes zigomáticos, a técnica híbrida. Técnica Onfort híbrida ainda, aqui na imagem, que já miramos antes. Não, esta é outra. Aqui temos os implantes zigomáticos, os implantes convencionais em direção ao pilar canino. Aqui temos um outro implante. Não vamos mirar aqui o cicatrizador, porque no dia da técnica tive que meter um implante de 3,5 de anchura aqui, e estava sem o cicatrizador. Estou metendo na proteção para depois, na tomada de medida, instalar a peça. E a última subdivisão, que é a técnica Onfort zigoma, ou quad zigoma, como preferem alguns profissionais. Solamente implantes zigomáticos, indicada para pacientes com um quadro de reabsorção óssea total, tanto posterior quanto anterior, onde não se consegue meter os implantes convencionais entre as fossas nasais e o pilar canino. Mira, uma maxila muito severa, uma reabsorção muito severa, e aqui a reabilitação com os 4 zigomáticos, e também um caso que se resolve muito bem, com travamentos ótimos acima de 60 newtons. Aqui um desenho esquemático, mais ou menos. Uma coisa muito importante, quando se vai se meter os implantes zigomáticos na técnica Onfort zigoma, tem que tomar muito cuidado. A entrada do primeiro implante não pode estar muito recto, muito inclinado em direção à órbita, porque senão não conseguimos meter o outro implante ao lado, entende? Pode formar uma barreira. Isso, com a experiência de tempos, vai se ajustando pouco a pouco. Uma imagem radiográfica bonita. Aqui, na cirurgia. Mira que aqui
Foi um mix de las técnicas. Aqui temos a técnica de Brennemark com a ventana e do outro lado a técnica com a ranhura em um implante zigomático e aqui já com a técnica exteriorizada. Então, isso significa que o paciente nunca vai ter sempre os H0 de um lado e os H0 do outro, ou 1 e 1, ou 2 e 2. Pode-se variar a técnica, a classificação de um mesmo paciente. Por isso, deve estar preparado para saber trabalhar com as três técnicas. Claro que eu prefiro hoje trabalhar com a ranhura ou a esterilizada, mas tem muitos casos que temos que meter a técnica Brennemark. Complicações cirúrgicas em la técnica ONFOR. Alguns pontos que devemos observar são muito importantes. Respeitar a técnica, a planificação cirúrgica prévia. Claro, sempre, sempre, sempre. Não se pode ignorar a técnica. Por isso, quando se habla de implante zigomático e quer fazer, tem que ter um treinamento de muitos anos e certeza de que está haciendo para não cometer erros e a planificação muito importante, quando se possível com todos os exames de radiologia, que a anatomia, como falamos antes, tem que saber todos os pontos anatômicos, a parte óssea, a parte de tecidos moles, a parte de inervação, tem que estar preparado para tudo. Tudo. Se está com isso na mente, tudo escorrerá muito bem. A técnica anestésica também tem que saber, por isso saber muito anatomia, para saber onde anestesiar, com certeza, para que não haga muito anestésico o paciente. Se tem noção de la anatomia, saberá como anestesiar os bloqueios certos, com menos quantidade de anestésico possível. O fresado é uma coisa muito importante, tanto na hora de fazer a ranhura, na hora de fazer a ventana, dependendo da técnica, tanto na hora da perfuração do osso zigomático, tem que prestar muita atenção, tem que se observar a direção da fresa, a direção da distância entre o infraorbitário nervo e o arco zigomático, que ali entre eles teremos a fossa orbitária. Então, é muito importante observar isso e saber muito a anatomia e desplegar muito mesmo. Não pode ter medo de fazer um desplegamento de toda esta região até que se visualize o hueso zigomático, a fossa orbitária e também o nervo infraorbitário. Montador versus implante zigomático. Isso é uma coisa importante, que eu trabalho aqui muito com os implantes zigomáticos, hexágonos externos, e o montador que vem nele, muitas vezes pode ter um problema no tornilho, tem que tomar muito cuidado. Se o montador se floja, tem que parar o tornilhamento, apertar o tornilho do montador com muito cuidado, que já me aconteceu muitas vezes, e de se fraturar o tornilho do montador e ter que sacar o implante zigomático e meter outro. Claro, isto é um incômodo, mas se consegue sacar e aumenta um pouco o tempo cirúrgico. Inserção de masseter arco zigomático e apófise temporal do osso zigomático. Isso, como disse na anatomia, tem que saber claramente desses pontos. E o desplegamento tem que ser ponto a ponto, um a um, até que tenha uma visão geral, como as imagens que vimos anteriormente, do campo cirúrgico. Fossas nasales, a bola de Bichat é muito importante. Muitas vezes as fossas nasales também, para meter o implante em pilar canino, tens que desplegar um pouco a fossa nasal para trabalhar com esse implante e ter uma melhor visualidade de onde vai passar a fresa, como vai estar, se precisar trabalhar com uma fibrina ali,
ou um pouco de osso sintético, também é interessante. Normalmente, a bola de Bichat, quando se hace a incisión y el desplegamiento ali na região de pilar canino, desculpe, de lo pilar cigomático, muitas vezes a bola de Bichat gosta muito de aparecer e acaba incomodar um pouco. Então, é interessante meter na casa para empurrá-la ali e trabalhar tranquilamente, mas lembrando que sempre tem que fazer a contagem das quantidades das casas para não se esquecer lá dentro. Adentro, e pode te complicar depois, uma infecção, ter que abrir o paciente outra vez, complicado. Nervo inforbitário, como já disse, também sempre muito cuidado para não se romper, pode ser um problema. Limite de los senos maxilares, comunicação, isso tem que saber muito, desenhar bem, quando limpar toda a área, o periósteo, se quer, pode marcar com uma caneta cirúrgica, um pincel, algo assim, estéreo, ajuda muito. E outra coisa muito importante, os implantes versus o polígono igual a prótese satisfatória. Claro que antigamente a técnica de Brennemark tinha um problema com esses polígonos para o alvo forte na estrutura, melhor mastigatória, com distribuição da força mastigatória. Hoje, com as outras técnicas que evoluíram, normalmente os implantes saem toda a crista alveolar com perfeição, como vamos mirar alguns casos aqui. Ali, pode ver, pode mirar, os cigomáticos. Aqui também, mira que aqui já foi realizado a ventana na técnica de Brennemark, e claro que hoje também podemos introduzir a técnica Brennemark, não necessariamente a plataforma do implante vai se quedar em osso do paladar. Mira como está bueno. Com o tempo, a mano vai melhorando e vamos conseguindo fazer os casos cada vez melhor. Aqui uma planificação rápida da prótese, porque muitos colegas dizem, os implantes zigomáticos, depois como vou fazer a prótese? Vai fazer a prótese como hace normalmente com os implantes convencionais. Instalação dos multi-unities, única coisa que é diferente para as plataformas hexagonais externas de los implantes zigomáticos é que o multi-unity é diferente do multi-unity do implante convencional. Não se pode meter um multi-unity de zigomá no implante convencional e, ao contrário, também não. Do implante convencional no zigoma. Não tem uma compatibilidade. Então, a instalação dos transferentes, a tomada de medida normal, com prova de la barra, uma prova de la barra provisionária. E observação, cuidado com os mini pilares zigomáticos, como eu disse, tem que tomar esse cuidado. Pode ocorrer variações das diversas marcas de implantes. Claro, um implante de uma marca tem um multi-unit que só vai ser compatível com ele. Isso acontece muito aqui em Brasil. Aqui vamos explorar agora alguns casos, mas realizados aqui em La Dental Innovation Brasil, na clínica de Foz do Iguaçu. Este caso é um paciente de mais ou menos 73 ou 74 anos. Esta cirurgia foi realizada mais ou menos em 2018. Mira que o paciente tinha uma atrofia muito severa, que muitos colegas diriam para mim assim, tem que meter um forzigoma com 4 zigomáticos. Claro que a possibilidade sempre está em la mente para isso, mas eu nunca entro em um caso pensando que vou ter que meter 4 zigomáticos. Eu sempre tento meter 2 zigomáticos e 2 convencionais, até mesmo para o paciente, uma recuperação melhor.
Então, aqui eu planejei, a princípio, um zigomático, outro zigomático, e mira uma coisa que disse a fossa nasal, e mira isto aqui, o pilar canino muito alto, hueso muito compacto, que vai dar um travamento muito duro. Por isso, tem que aproveitar muito esse pilar canino, tanto para a técnica on-for convencional, standard, para a híbrida, ou quanto para implantes unitários que estejam alguns dentes perdidos nessa região. Aqui, a técnica anestésica, mais ou menos, então, normalmente eu hago um palatino maior bilateral, um nasopalatino, pós-tuber, infraorbitária, pós-tuber infraorbitária, e depois infiltração em toda a região. E, como disse, a técnica também é extraoral de infraorbitário e no osso zigomático. Aqui no desplegamento. Aqui a perfuração na fresa. Esta é uma técnica exteriorizada, totalmente exteriorizada. Um caso que foi realizado muito rápido. Mira a técnica exteriorizada. Rebarramos um pouco mais o rebordo ainda. Aqui a radiografia depois de mais ou menos, eu não me recordo agora, uma semana, 10 dias, algo assim. Poderíamos ter metido um implante um pouco mais comprido no pilar canino também, mas está bem. Provavelmente não teria, porque me gusta muito os largos. E aqui o paciente com a prótese provisionária, com 15 dias de pós-operatório. 15 dias. E a prótese em boca. Muito belo. Outro caso, esta paciente tem autorização. É uma paciente que operou também há mais ou menos aí 20, 30 dias, aqui no curso de zigomáticos de dental innovation em Foz do Iguaçu, Brasil. A paciente de 53 anos, portadora de prótese total superior e uma prótese parcial removível inferior. Se queixava muito que não conseguia se alimentar, a vida social, a radiografia inicial. Então, foram sacados os dentes. Este molar aqui estava muito duro. Hein? Às vezes, dá mais trabalho que meter um implante zigomático. Pode ter certeza. Tem alguns cordales que me dá mais trabalho que a cirurgia de implantes zigomáticos. E aqui, uma raiz que se fraturou há alguns anos e não mexemos aí porque não havia necessidade. Depois da cirurgia, aqui optamos por meter os implantes convencionais, os dois zigomáticos, e aqui um caso interessante que muitas vezes meto o implante no osso pterigoide, que é um osso também muito duro. Por que isto aqui e aqui não? Aqui o osso estava muito blando e não teria como meter. Então, decidi meter aqui também, porque este zigomático, este lado esquerdo, tinha um osso muito duro, compacto, o implante travou com mais de 60 newtons. É raro, mas o implante zigomático às vezes pode dar uma estabilidade primária que não deu um torque tão alto, porque o osso era muito blando, um osso muito medular, muito medular, com a cortical a primeira muito fraca, muito mole, e não conseguimos um travamento, então decidi meter um pterigoide por segurança, se caso a paciente, perdona, vier a perder este implante, dentro dos 10, 8% que pode acontecer de perder um implante zigomático por vários motivos. Aqui com 10, 12 dias de pós-operatório, aqui o implante pterigoide, os zigomáticos, e os dois anteriores.
Las próteses provisionais prontas. Creio que não estão na prótese muito ancha, estão na prótese totalmente em rebordo alveolar. A paciente está muito contenta. E claro que depois vamos sacar aqui também, se precisar, este implante vai ficar aqui como reserva. Mas a princípio o implante zigomático desta paciente não teve nenhum problema de dor, nenhuma movimentação, nada por enquanto. Creio que normalmente, agora com a estabilidade do polígono aqui, vai se estabilizar e se uma buena osteointegração. E aqui, a paciente contenta, feliz com o tratamento. Muito bem. Mais ou menos 4 meses, 6 meses com as provisionais. Depois a definitiva ou cerâmica ou o que o paciente queira. O último caso que vamos explanar agora também do curso, uma paciente muito querida também, que tinha uma perda óssea severa, inferior, superior, e tinha 3 dentes do lado direito superior. Aqui, mira. No primeiro instante foi realizado na cirurgia na arcada inferior, depois operou a arcada superior e o curso de zigomáticos aqui. Então, decidimos juntos aguardar para fazer as próteses juntas no maxilar. Uma radiografia inicial. Mira que aqui tem um defeito ósseo e uma raiz residual. E aqui foi tentado um tempo atrás a ser enxerto, segundo a paciente. Eu creio que não. A paciente que me disse, deixaram aqui uma raiz. Isso poderia ser um problema na cirurgia, mas, como digo sempre, ainda temos um pouco de pilar canino aqui, restante, sim? Podemos aproveitar. Como disse, se consigo meter um híbrido, não meto los zigoma 4. A última opção seria meter os 4 zigomas e pronto. Resolveríamos o problema igual. E vamos ter uma surpresa, porque conseguimos meter aí, pode crer, 6 implantes aí. Aqui um pouco da cirurgia, já tínhamos metido 2 anteriores, silozigoma, e aqui também não chegou a ser um implante pterigoide, porque estava com os alunos, eu pedi para meter um pouco mais profundo, mais atrás, para que passasse o tuber da maxila, e tentássemos encontrar o pterigoide, e o aluno, por um pouco de receio, meteu ali, mas no final deu um travamento muito bem. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 zigomáticos, todos em la crista alveolar. Um caso muito interessante, que não se imaginaria que meteriam 6 implantes, porque a paciente me disse que há algum tempo que ia sendo pressupostos e só enxerto, então não tem condição, tem que ser enxerto. E o caso está aí. Aqui que disse que poderíamos meter aqui um pouco mais aqui, mas está bem. O implante travou por um pouco palatino. Aqui também. E todos eles com acima de 45 newtons, os zigomas acima de 60. E a paciente está muito contenta com tudo isso. E aqui está. Eu não tive o retorno dela ainda, porque está em viagem. Me enviou uma foto de seu sorriso. Eu peço desculpas até porque eu queria meter as fotos de boca. Depois, quem tiver interesse, pode me pedir que eu envio. Mas está aqui a dona Dioneia, uma paciente muito querida, está sorrindo com os olhos. E o que me deixa mais contente é que ela me mandou uma mensagem pequena, simples, mas que nos deixa muito contentes, muito felizes. Assim,
Muito lindo, doutor Juliano. Eu estou feliz com teu tratamento de dentes. Para comigo, obrigada. E é isso que no dia a dia me encanta os implantes zigomáticos, a reabilitação com mais velocidade, com menos trauma, com qualidade. E isto não tem preço. Tudo que passamos, que estudamos, que ganhamos ou não ganhamos com o dinheiro, isto sim, isto vale a pena e não tem preço. A satisfação do paciente e quando isto acontece, que não é só apenas Dona Dioné, mas muitos outros, nos deixa muito, muito feliz e realizado e sabemos então que estamos no caminho correto. E eu quero agradecer a todos